Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muridismo Online para vocês. Mais um pouquinho sobre a história de Sheikh Ahmadou Bamba Baqi Hadim Rassoul, nascido em 1853 em Baqi Baú. Seu pai era Mamor Antasali Baqi e sua mãe Sornamam Jara Bousso. Serigne Touba, ele teve uma infância muito agradável, como todas as crianças, porém ele era diferente. A religião, desde cedo, era um dom de Serigne Touba, né? Ele tinha Deus nele desde criança, ele sempre buscou saber mesmo das coisas alcorânicas, porque já havia o Islã dentro do Senegal. Inclusive, sua família, né? Seus avós eram de uma irmandade muito antiga do Senegal, que era chamada Irmandade Hadri. E essa irmandade que auxiliou Serigne Touba, que fez dele um caminho, né? Porque ele ainda queria mais. Ele pegou um conhecimento e ele foi estudando. E Serigne Touba, ele foi chamado de Hadim Rassoul, o servo do profeta. A bibliografia dele como eu já falei para vocês, a data de nascimento, onde ele nasceu, quem são os pais dele, né? E qual é a irmandade que dominava naquela região antes dele nascer e quando ele nasceu. Então, vamos falar um pouquinho sobre Serigne Touba, o muridismo, né? O muridismo no tempo da colonização. Tempo de colonização, 1895, Saint-Louis, primeira capital do Senegal. Saint-Louis, todos os marabos serim da época foram chamados para uma convocação feita pelo governador da colônia francesa em Saint-Louis. E Serigne Touba foi uma dessas pessoas que foram convocadas, né? E aí eles queriam o quê? Queriam colocar Serigne Touba numa posição da qual ele não fazia parte, que era se prostrar perante os colonizadores. Os colonizadores queriam não só dele, mas de várias outras pessoas, né? Sacerdotes, serins, marabos daquela época, que eles adquirissem a religião deles, a língua deles, o modo de viver deles, e que servisse a eles como se eles fossem Deus, como se os colonizadores franceses fossem a grandeza do mundo, né? E Serigne Touba falou para eles: não, eu não vou fazer isso. Só que houve uma conversa, né? Quando chegou na vez de Serigne Touba. E Serigne Touba, ele só se prostrava perante Deus, né? O movimento muridismo é justamente isso, é ser escravo de Deus. Então, Serigne Touba, ele buscava estudar o monoteísmo, a jurisprudência, né? E dali formou a taringa do Muride, né? Que é uma caminhada mística. Temos Serigne Touba como guia espiritual, que travou uma guerra pacífica com os colonizadores franceses, né? E eu tenho um relato que eu quero falar para vocês daqui a pouquinho, mas antes eu quero finalizar essa parte da colonização dentro do Senegal. A colonização chegou em 1895, fazendo essa convocação para todos, certo?
E antes mesmo da colonização chegar, em 1887, a Fundação Murid já estava formada, né? Porém, ainda estava num processo de organização. Não tinha grandes mesquitas, estava no processo. Porque Selim Tubá, ele trabalhava com isso. A missão dele era fazer escolas, programas de educação voltada para o Islã. Mas ainda não havia grandes mesquitas, ainda não havia uma comunidade murid grande, vamos dizer assim. E então, 1887 foi quando foi fundada Tubá, né? A cidade Murid, que está no Senegal. É muito linda. Hoje, quem tiver a oportunidade de um dia conhecer Senegal, né, vai gostar muito, e não deixe de ir a Tubá, que foi onde Selim Tubá fundou o muridismo. E então, 1895, Selim Tubá, ele foi levado para o Gabão, onde ele passou 7 anos, né? Ele passou todo tipo de tortura que vocês possam imaginar. Ele passou muitos anos fora de casa, né? 7 anos, as pessoas já estavam achando que Selim Tubá estava morto. E a vida dele é baseada na religião, é baseada na vida pura, sincera para Deus, né? Selim Tubá, ele visava muito o monoteísmo, visava muito a jurisprudência, porque ele dominava isso. Então ele sabia que quanto mais certo você fizer para Deus, mais Deus vai se agradar de você, né? Então toda essa vitória, né? Porque para ele era uma vitória, por mais que as pessoas estavam pensando que era uma guerra ou que ele estava indo para se matar, porque tipo, pô, imagina, você tá indo pro exílio, né? Selim Tubá foi levado pro exílio, onde os colonizadores torturaram ele de uma certa forma que eu acho que nenhum ser humano poderia ter aguentado, né? Então, ele deixou bem claro para os colonizadores que ele não ia se prostrar, ele não ia servir eles, e tudo que ele fazia era por Deus e era para Deus. Então, se naquele momento ele estava ali falando tudo aquilo e fazendo, é porque ele era um servo, um escravo de Deus verdadeiro. Porque ninguém vai dar a sua vida assim. Você não vai se expor no que você não tem o conhecimento, né? Mas Selim Tubá, ele não tinha medo de arma, ele não tinha medo dos ataques que eles poderiam fazer contra ele. O maior medo que Selim Tubá tinha era de perder Deus para eles. Tipo assim, se ele aceitasse o que a colonização queria dele, ele tinha perdido, porque ele tinha dado sua alma em troca de nada. Então ele jamais trocou sua alma em troca de ouro, prata ou qualquer outra coisa. Toda a vida dele foi baseada na retidão e nos ensinamentos que o Alcorão e a Suna veio para nós, da humanidade, né? A gente vai falar disso mais na frente. Então, em 1895, ele foi levado para o Gabão, outro país da África, onde ele ficou 7 anos. Passou as torturas, foi colocado em covas de leões, foi colocado em quartos pequenos com muito prego, furou o pé dele, vários pregos,
Então ele foi torturado de diversas formas que vocês possam imaginar. E ele não reclamava, não xingava, não praticava atos que seria atos maldosos, sabe? A vida dele era muito centrada em Deus mesmo. Eu acho que é por isso que Deus abençoou muito ele e ele, a família dele e as pessoas que estão hoje aqui, né, contando as histórias dele. E porque um servo muito fiel. Selim Toubá, ele volta para Dakar em 1902, do Gabão. Ele volta de novo do exílio para Dakar, né? Mas antes, ele tinha parentesco, né, Selim Toubá? Ele tinha irmãos, né? Mami Tcherno, que é o irmão mais novo de Selim Toubá, ele ficou no Senegal nessa mesma época, quando o Selim Toubá vai para o exílio. Então, ele que cuidava da administração de toda a família que estava dentro do Senegal, né? Mami Tcherno. Então, voltando lá, em Dakar, 1902, ele volta com os colonizadores, né? Porém, os talibes, os servos de Selim Toubá, a gente fala talib, os servos, os talib, foram atrás de Selim Toubá, né? E foi onde que os colonizadores falaram assim, nossa, ele tem poder aqui, né? A gente tem que levar ele de novo. A gente tem que fazer com que todos esses talibes, todo esse povo também seja assim com a gente. Só que na cabeça deles era isso, né? Mas tudo que Selim Toubá fazia não era em benefício de si próprio, era em benefício de Deus, né? Era em benefício do próximo, né? Então a gente viu agora que os colonizadores percebeu que a comunidade gostava muito de Selim Toubá, então resolveram levar ele de novo. Só que agora foi para Mauritânia, um país vizinho do Senegal. Ele saiu de lá em 1903, foi para Mauritânia, onde passou 4 anos. Então, esses 4 anos foi difícil. Selim Toubá volta, por volta aí vai de 1907, mas quando chega ali em 1910, é quando os colonizadores perceberam que Selim Toubá não ia ceder, não ia fazer guerra e não ia se curvar perante eles. Foi onde eles perceberam tudo isso e falaram assim, não, esse homem não quer causar mal a nós. Esse homem, ele é temente a Deus. Esse homem não vai fazer mal para ninguém. E também não vai servir a nós. Então, em 1910, os colonizadores libertou Selim Toubá de toda escravidão, de todo sofrimento. Tudo que Selim Toubá passou, né? E quando foi 1926, lembrando que o muridismo já estava formado, já tinha uma fundação, né? O muridismo, em 1887. Agora, vamos deixar organizado, agora vamos deixar firmado essa comunidade em 1926. Foi aonde começou os trabalhos de Selim Toubá em relação a mesquitas, em relação às escolas, em relação ao modo de atingir o povo com a palavra de Deus. Então,
ele fez a primeira mesquita que fica em Tubá, da qual eu estava falando, que todos devem ter a oportunidade de conhecer, que é linda demais. É um lugar que você entra, você sente uma paz muito grande. E foi aí que tudo começou, a construção da mesquita e a realização dela, né? Então, nessa parte, daqui em diante, vai crescer a comunidade Murite, né? Todo ano, a gente costuma fazer uma festa chamada Magaltubá. Essa história que eu estou contando para vocês também tem relação com isso. Por quê? Magaltubá significa festa, né? Como todo mundo já sabe, o Magaltubá em São Paulo é grande. Sempre recebemos muitos brasileiros, alhamdulillah, e pessoas que também já conhecem um pouco sobre Serintubá e o muridismo. E eu quero lembrar também que o Magal é celebrado quando o Serintubá está indo para o exílio, né? Ah, mas por que quando ele está indo? Porque quando ele está indo é porque ele sabe que quando ele vai voltar, mas ele vai voltar com a vitória, né? As pessoas não imaginavam isso, mas ele sabia porque ele conversava com Deus. Ele sabia no coração dele tudo o que ele estava fazendo, né? Ele sabia que ele ia passar todo o sofrimento, porque Deus já havia revelado para ele tudo que ele ia passar, mas ele não poderia falar e nem reclamar. Mas Serintubá, ele já tinha tudo isso dentro do seu coração e na sua mente, ele já sabia. Então o Magal, quando vocês ouvirem falar Magaltubá, vocês têm que lembrar da história que eu estou contando, que é quando Shir Ahmadu Bamba Baqi Hadim Rasul está indo para o exílio. Não esqueçam isso, porque todo ano vai chegar Magaltubá e vocês vão lembrar a história de Serintubá, Inshallah. E eu quero também deixar uma meditação, né, do Alcorão, uma surata. Quem tem um Alcorão, quem tem o Muslim Pro, quem pode visualizar no Alcorão online, na surata 4, versículo 80. E para finalizar, eu quero deixar a frase que Serintubá não é uma frase, na verdade, é um discurso que teve em São Luís, quando ele foi convocado para servir os colonizadores. E aqui segue. O colonizador falou assim para Serintubá: incline-se para as portas dos sultões, disseram eles, os colonizadores, para obter presentes que seriam suficientes para você para sempre. Essa foi a palavra dos colonizadores para Serintubá. Você imagina, Serintubá, a espiritualidade dele é além disso, é além de qualquer outra coisa do que ouro e prata, né? Ele não queria isso, ele nunca buscou ouro e prata, ele buscava conhecimento espiritual, conhecimento para chegar a Deus, Subhanahu wa Ta'ala, né? E Serintubá respondeu assim para ele: Deus é o suficiente para mim. Respondi. Serintubá fala: e estou contente com ele. E nada me satisfaz, exceto a religião e a ciência de Deus. Eu temo somente meu rei e carrego minhas esperanças somente nele, porque ele me protege e me enriquece. Então, quem é maior que Deus? Não tem. Ninguém é maior que Deus. Deus te dá tudo. Deus proporciona tudo que você precisa no tempo certo.
E era só isso que Serim Tubá precisava. E ele continuou dizendo, Serim Tubá, como darei o meu destino nas mãos daquele que não consegue resolver o seu destino? Essa é para finalizar. Então, ele deixou isso bem claro para os colonizadores e ele falou para ele isso. Como darei meu destino nas suas mãos, sendo que nem vocês sabem o destino de vocês? Por quê? Será que os colonizadores pensavam que eles nunca iam passar pela morte? Ou outras coisas? Mas Deus nunca morre. Deus é sublime, poderoso e misericordioso. Então, ele deixou bem claro que a vida dele não pertencia a nenhum homem, exceto somente para Deus, né? Exceto a Allah. Allah era o soberano dele e quem o guiava e o protegia. Então ele não precisava de ouro e nem prata, de mais nada. Então, essa é a meditação de hoje, a meditação do muridismo. E eu espero ter tirado um pouco a dúvida de vocês em relação ao muridismo, né? A fundação do muridismo, porque o muridismo ele é muito grande, é extenso, o Islã é extenso demais, é muita coisa para se aprender e não tem como aprender tudo num dia, né? Então, aos poucos que eu tô aprendendo, eu vou repassar adiante o que é de conhecimento, não só para mim, mas para todos. E, inshallah, logo vai vir mais vídeos explicativos. E se você tem alguma dúvida sobre o muridismo, sobre o Islã, e se eu souber responder, inshallah, eu vou entrar em contato com vocês e eu vou fazer um vídeo específico para explicar, né? Mas eu espero ter deixado um pouquinho claro na cabeça de vocês o que era o muridismo, como foi a fundação, quem fundou, como foi fundado e por que foi fundado. Eu espero ter deixado isso claro. Como foi fundado, né? Eu falei agora, mas eu não deixei isso bem claro para vocês. Como foi fundado? Na verdade, como foi fundado não, por que foi fundado, né? O sufismo já é de muito tempo, não é de agora, veio bem antes de Serim Tubá. E a visão que Serim Tubá tinha sobre o sufismo, sobre o muridismo, era ajudar as pessoas a manter suas posturas em relação a fazer coisas certas e corretas para Deus. Então, esse era o propósito de Serim Tubá. Era manter as pessoas no caminho certo dentro do Islã, para não desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque ele foi forte no tempo da colonização e ele provou, né? Ele mostrou que o caminho reto é a melhor opção para todos, todo ser humano que busca a Allah, que adorassem somente a Allah. Então essa é a meditação do propósito do muridismo, né? Dentro do Sufi, que Serim Tubá nos ensina, nos ajuda e temos ele como nosso guia espiritual. E para finalizar, Serim Tubá falava assim: eu não sou anjo, eu não sou profeta, eu não sou mensageiro, eu sou escravo de Allah Subhanahu wa Ta'ala. E nos próximos vídeos vamos falar também sobre Hassida, que são os poemas e versos que Serim Tubá fazia, inshallah. Ok? Então, salam aleikum, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, inshallah.